Bom dia, muito bom dia, minhas queridas, amadas mulheres desse Brasil. Gente, quinta-feira hoje, estamos no nosso dia 32, estamos praticamente mais da metade do nosso devocional. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque a cada dia desse devocional, Deus tem falado grandiosamente comigo. E assim eu espero que com vocês também. Muito bom dia, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o adubo chamado perdão. Perdão é algo muito forte, algo muito individual e as pessoas confundem muito. Antes da gente ler, iniciar a leitura, vamos fazer uma pequena reflexão sobre o perdão. Em algum momento da nossa vida, a gente já teve que perdoar algo, alguém, né, alguma situação, a nós mesmos. E existe uma dificuldade muito grande quando se trata do perdão. A gente costuma dizer que eu e o Hugo, que se você não consegue perdoar, dificilmente você vai conseguir se relacionar com alguém. E relacionamento é assim com Deus também, né? E o perdão, para vocês, não sei o que significa ou o que é, mas eu vou dizer para vocês o que para mim, né? O que eu vejo, como eu vejo o perdão. Primeiro que eu vejo o perdão como uma atitude extremamente nobre. Nobre porque não é sobre o outro ou o que o outro te fez. É sobre você e a liberdade que você tem quando você libera isso. Então, perdoar. Eu esqueci. Uma hora esquece. Perdoar é esquecer. Não. Muito pelo contrário. Perdoar é lembrar sem doer. Quando você realmente perdoa a si mesmo, perdoa o próximo, né, a situação, algo que aconteceu, e você consegue tocar nesse assunto sem que aquilo te doa, sem que aquilo te traga crises, ansiedade, sem que aquilo te revolte, quando você lembra e você fala naquele assunto com leveza, isso é perdão. Isso significa que você perdoou, porque você é capaz de visitar aquele local, é capaz de visitar aquela pessoa, é capaz de visitar aquela situação, é capaz de se olhar no espelho e perdoar, né? E sentir alívio e dizer, foi, daqui pra frente será diferente. Isso é perdão. Mas fazer mas ter essa atitude, colocar isso na prática não é muito fácil, porque dependendo do que você precisa perdoar, o perdão precisa sempre começar por você. Então, você precisa se perdoar por talvez ter aceitado aquela situação, ter se perdoado por talvez ter aceitado daquela forma, né? Então, assim, ter se perdoado por ter sido ingênuo, você precisa primeiro começar por você. Não tem como você liberar perdão pro próximo se o perdão não for diretamente de você com você mesmo. Porque senão você não consegue fazer isso com o próximo. É igual ao amor. Não tem como você amar o próximo sem antes ter amado a si. E nessa vida nós viemos sim para perdoar. Porque Jesus veio nessa terra para nos amar acima de tudo, de todos. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Então entenda, meus amores, o amor está ligado ao perdão, porque a gente consegue amar o próximo quando a gente ama nós mesmos. Nós conseguimos perdoar o próximo quando nós conseguimos perdoar a nós mesmos. E quando Jesus veio na terra, veio sobre a terra e morreu na cruz, foi para que todos nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Claro, ninguém tem como ser perdoado de uma coisa que não se arrependeu. Então, há a necessidade de um arrependimento genuíno.
E eu sempre digo para vocês, não existe o pecadinho, o pecadão, o milagrinho, o milagrão. Pecado é pecado, milagre é milagre. Então, o perdão de Deus é para todos aqueles que se arrependem genuinamente dos seus pecados. Aí está querendo dizer que Deus perdoa o assassino, assim como ele perdoa quem conta uma mentira. Sim, não tem o primeiro e o segundo da fila. Primeiro vai ser esse, depois é aquele. Então esse aqui eu vou perdoar em um mês, aquele eu vou perdoar em uma semana. Desde que haja o arrependimento genuíno, o perdão divino, a pessoa já tem. Naquela cruz, Deus levou com ele todos os nossos pecados, certo? Por isso muita gente, a gente confunde, a gente deturpa um pouco, né? Algumas pessoas, ai, porque Deus é bom, Deus vai perdoar, Deus não é assim, um modus operandi, ai, tá tudo perdoado, né? Não é assim. Precisa ter um arrependimento genuíno, um reconhecimento daquela atitude, daquele pecado. Quando Jesus, tem uma passagem de Jesus que quando ele está andando pelas ruas lá e tem um pessoal querendo apedrejar uma mulher porque ela cometeu adultério. E Jesus passa e diz para aquele povo, mas quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Então, assim, dos homens que estavam ali e mulheres que queriam apedrejar aquela moça, porque naquela época o adultério era algo que as pessoas eram apedrejadas em praça pública. Jesus disse, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Esse ditado está na Bíblia, que muita gente fala. E aí as pessoas pegam e já não atiram mais a pedra, já sai cada um andando para um lado, né? Porque a verdade nua e crua é que todo mundo peca em algo, em alguma situação. E Jesus olha para aquela moça e ela agradece ele, obrigada, eu nunca mais vou fazer isso, enfim, deve ter se confessado ali, tipo, não quero mais fazer isso. E Jesus olha para ela e diz, ide e não pequeis mais. Ou seja, sim, a mulher que mentiu, que traiu, que se arrependeu ali aos pés de Jesus, ele disse para ela, está perdoado, ide e não pequeis mais. O ladrão que foi crucificado do lado de Jesus, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E um deles comete blasfêmia para Jesus, né? Se você é mesmo filho de Deus, por que você não se salva e blá blá blá. E o outro reconhece Jesus e diz, eu quero ir para o céu, diz algo assim, que agora não me lembro como foi a passagem, assim, que a frase exata que ele diz, mas o contexto é que ele se arrepende lá na cruz do Calvário, do lado de Jesus ali, dizendo que se arrependia e que queria estar, né, com Jesus e que queria ser salvo. E Jesus disse para ele, hoje mesmo, quando partirmos, você estará comigo no reino dos céus. Então o arrependimento foi ali, na beiradinha da morte, um arrependimento genuíno, e Jesus disse a ele que ele estaria com ele no reino dos céus. Depois até posso trazer essa passagem, porque é muito interessante sobre fazer várias analogias ali. Mas só para vocês entenderem o que é o perdão. Então, nós já fomos perdoados, mas nós precisamos nos arrepender. Então, perdoar o próximo não é sobre esquecer, mas sobre lembrar sem doer. Amém? Vamos orar, vamos fazer a leitura, porque hoje eu me antecipei, porque quando fala dessa coisa de perdão, eu gosto muito de falar sobre esse tema, de perdoar, de lembrar sem doer, né? E de tirar essa trava da mente, porque a gente acha que perdoar é esquecer, não é. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos licença agora na Tua presença, Pai, que já está grandiosa desde o momento em que essa live iniciou, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os dias estar conosco.
Obrigada, Senhor, porque nós acordamos hoje, porque temos vida e que tenhamos vida em abundância no dia de hoje, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Jesus. Visita, Pai, cada mulher que entrar nessa live hoje, fala com elas, principalmente aquelas que precisam liberar o perdão para si mesmas, que precisam ser libertas, Pai, do peso desse perdão, do peso do pecado, que o Senhor possa visitá-las, Senhor. Fala conosco através dessa leitura de hoje. Entregamos, consagramos a Ti o nosso dia, os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa casa, a nossa família, a nossa leitura e a nossa vida, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá. O adubo chamado perdão. Sejam bondosos e compassivos, uns para com outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Não há como tratar de perdão sem falar antes da ofensa. Eu me lembro de que, certa vez, uma pessoa que amo muito foi ofendida injustamente. Além de eu ter ficado muito triste, aquilo me deixou tão indignada que eu estava disposta a chamar o ofensor e dizer-lhe boas verdades. Assim que soube do ocorrido, meu pai se sentou ao meu lado e disse: Filha, ser ofendido é melhor do que ofender, porque a pessoa injustiçada chora e entrega o assunto para Deus e fica bem. O problema está com a que machucou. Se você fizer o que está planejando, vai ferir a outra pessoa e acabar com a oportunidade dela aprender a lição. Em resumo, você não deve fazer nada. De fato, tempos depois, a questão foi resolvida e aprendi no ensinamento valioso. A ofensa nos reposiciona. O que eu quero dizer com isso? Você certamente conhece a história de José, o grande governador do Egito, que foi vendido como escravo pelos irmãos. Esses motivados pela inveja e maldade foram capazes de jogar o próprio irmão num poço, vendê-lo como escravo e forjar a sua morte para os familiares. Enquanto voltavam para casa, depois de se livrarem do rapaz, José era levado para um país distante. A ofensa lhe rendeu uma nova posição, em todos os sentidos. Afinal, de um dia para o outro, sua vida virou de cabeça para baixo. Aquilo que parecia ser desvantagem, ainda mais se levarmos em conta as injustiças sofridas no Egito, acabou se tornando um fator decisivo para tudo que veio a suceder à vida de José. A verdade é que ele tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado ou raivoso, mas com a chegada da fome, reagiu de modo inesperado quando seus irmãos foram parar exatamente diante dele e pediram por suprimentos. Quem diria, o desprezado, injustiçado e esquecido havia se transformado em um dos líderes mais importantes de todos os tempos. Eu não sei se vocês conhecem a história de José, mas os irmãos tinham ciúmes de José e fingiram a morte dele para o pai. E José foi parar como escravo no Egito. José foi um servo na casa de Potifar, e ali ele governava a casa de Potifar, e daí a esposa de Potifar contou uma mentira sobre ele e ele acabou sendo preso. Lá na cadeia ele foi preso e ainda ele governou na cadeia. Ele pegou um cargo de liderança ali, de governança. Deus estava preparando José para governar sobre o Egito. Abaixo de Faraó era José que mandava. Então você imagina, você passou por poucas e boas depois de 30 anos, né? Você passa por poucas e boas e ainda assim, quando você olha para a pessoa que te feriu, você ainda consegue olhar com um olhar de nobreza, você consegue olhar com um olhar de perdão. Essa é a história de José, em resumo. E qual foi a atitude de José? Eles lhe pagam o mal com o bem. Em vez de se vingar, disse: agora não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Pela segunda vez, ao enfraquecer o poder da ofensa em sua vida, foi aprovado por Deus, escolheu perdoar e cumprir o propósito divino de todo um povo. Tudo por isso, não há como desfrutar de uma vida plena e próspera sem um coração perdoador. Apenas os que perdoam cultivam um solo fértil e dá bons frutos de todas as estações. O oposto também é verdade. Reter o perdão fecha as portas das bênçãos e dá lugares à coleção de amarguras e ressentimentos.
Suponhamos que alguém traiu a sua confiança no ambiente de trabalho. Como dificilmente conseguirá conviver com essa pessoa, você pede demissão e a bloqueia nas redes sociais. Problema resolvido. Talvez seja o primeiro pensamento, mas na verdade não há grande probabilidade dessa situação semelhante voltar a acontecer com você, porque quem não passa na prova acaba sendo repetente. Adorei essa frase. Mulher, não existe mágica. A chave para pôr um fim à estagnação gerada pela falta de perdão é aprender a perdoar. Parece óbvio, mas o quão difícil é colocarmos em prática as coisas simples. Acho que todo esse processo se torna mais palpável e sensível, porém ainda é desafiador. Quando permitimos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e convicção de nossa humanidade, quantas vezes não precisamos ser perdoadas pelo Pai Celestial em nossa vida? Quantas vezes não ferimos outras pessoas também? Todos nós dependemos do perdão, graça e misericórdia divinos. O ato de perdoar é o único resultado possível que quem se encontrou com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. Por isso, mesmo que ele não deve depender dos nossos sentimentos, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. O ato de perdoar é único. Não vou mentir, perdoar é duro e custa muito. Nossa natureza clama por justiça e não quer sair perdendo. Não desejamos que o mal triunfe e nos deixe com a sensação de desamparo. Então a pergunta que fica é: será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Será que podemos perdoar os que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a nossa reação diante das ofensas que recebemos? Estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas? Porém, apesar de ser uma decisão, muitas vezes necessitaremos nos engajar em um processo de cura para que o perdão saia apenas no âmbito racional e dirija-se a nossas emoções. Tal qual uma semente, ele precisa ser germinado, cultivado um bom solo do coração. O perdão também carece ser regado. Precisa de investimento, tempo e muita ajuda do jardineiro para que a cura seja completa. Não abandone o percurso nem fuja do processo. Existe vida e liberdade para você. Decida perdoar e veja só o que isso é capaz de fazer na sua vida. Sim, o perdão é um adubo que fortalecerá as suas raízes. Deixe o Pai adubá-las hoje. Perdoe. Amém. Talvez hoje você tenha algum ressentimento dentro de você. Ressentimento esse que pode ser com o passado, principalmente, né? Um relacionamento, uma atitude, uma amizade. Talvez seja um problema dentro da sua família, com o seu avô, com sua avó, com seu tio, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão. E você precisa se libertar disso. É algo que te marcou, é uma raiz que está ferida. E Deus hoje quer visitá-la, né? Quer visitar essa raiz. Desde que nós começamos essa caminhada, Deus quer visitar, Deus quer curar, Deus quer tratar. E quando ele expor essa raiz e quando ele for tratar ela, você consegue deixá-la mais doente se você não perdoar. Então Jesus pede para que hoje você perdoe. Laís, como que eu vou fazer isso? Como eu vou perdoar uma pessoa que me machucou? Como eu vou perdoar uma pessoa que me feriu, que tanto... Não é fácil. Por isso, nós precisamos de Cristo. Para que sejamos cada vez mais parecidas com Ele, para que sejamos mais a sua imagem e semelhança. Nós não somos capazes de perdoar situações sozinhas. Por isso, o Espírito Santo de Deus precisa habitar dentro do nosso coração, porque aí não é sobre nós, aí é sobre Ele, sobre o que Ele faz. Ele vai te convencer, te constranger a liberar esse perdão. Porque além do perdão ser um ato de nobreza, o perdão é a liberdade. Porque o perdão, a falta dele, a falta de perdoar o próximo também te aprisiona. Te aprisiona numa prisão invisível, porque você não acha. Você acha que bloquear da rede social, que sumir do país, que qualquer coisa que você fizer, se acabar um buraco e entrar dentro, você vai ficar bem e vai dar tudo certo. E não é assim, muito pelo contrário. Se você não perdoa, você de fato está cavando um buraco e entrando dentro. Você praticamente está cavando a própria cova. Porque o perdão, a falta de perdão adoece. E não é sobre o merecimento do outro, tá? Ah, mas ele não merece porque ele me traiu, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Isso é sobre ele.
Olha a frase, porque ele fez tal coisa, porque ele fez tal coisa. Isso é sobre ele, não é sobre você. Só que o perdão vai adoecer você, a amargura vai adoecer a você. E não quem te feriu, porque quem te feriu muitas vezes está vivendo a vida tranquilamente. Às vezes a falta do teu perdão até tem um peso muito grande sobre a vida dele. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa tá vivendo a vida e nem tá lembrando que você existe. Mas a falta de perdão, o fato de você ainda estar ligado àquela situação de alguma forma, te adoece. Te deixa uma pessoa amarga. Pessoas amargas amargam outras pessoas. Então não é sobre o merecimento do outro. Até porque você também não merecia ser perdoado por Deus, por Jesus. Nós não merecemos, você também não merece, eu não mereço. Então, por mais bons que sejamos, por mais pessoas boas que procuramos ser todos os dias, o perdão é imerecido. Nós não merecemos, mas Deus viu graça em nós. Deus conhece o nosso coração e a gente se arrepende, então Jesus nos perdoa, então Deus nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar o próximo? Ou não perdoarmos a nós mesmos. Então não foca no que o outro te fez, mas foca no que você pode fazer com aquilo, que é liberdade. Liberdade, perdão é igual a liberdade. Você se liberta de uma prisão invisível de mente, de espírito, de corpo, de tudo, porque aquela situação, ela tá tão enraizada dentro de você que você não consegue ver outra coisa na sua frente a não ser a maldade do que aquela pessoa fez com você. E o mundo é muito mais que isso. A vida é muito curta, é muito pequena para que você fique pensando naquilo. É dolorido, é dolorido. Por isso, nós precisamos da presença de Deus. Quando a gente acha que a gente não consegue mais caminhar, é aí que Deus renova a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé. E perdão é liberdade. Amém? Talvez hoje você precise praticar isso, nessas visitas que nós temos feito nas nossas raízes. Hoje chegou o momento de você perdoar e colocar esse adubo do perdão, porque essa raiz foi cutucada. Essa raiz foi cutucada, foi podada, foi cortada, foi feito algo nessa raiz. Então agora vamos adubar com o perdão, para que a sua árvore floresça, dê frutos, cresça, né? No mundo espiritual, na sua vida. Amém? E assim vai. O perdão é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Mas às vezes a gente não precisa entender, a gente precisa crer. Se hoje você tem uma situação que você precisa perdoar, comece por você. Se perdoe e permita-se perdoar o próximo. Faça isso. Depois vocês vão me contar como a vida de vocês vão ser mudadas depois disso. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo no coração de vocês.